Olá, criativas e criativos, eu sou o Luiz e nós somos do canal Varejo Criativo. Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que eu particularmente sou apaixonado. Quem me conhece sabe que eu gosto muito disso. O assunto é metas, definição e controle de metas. Bom, eu sempre escuto falar por aí de muitos clientes que eu conheço e muitos outros lugares que a gente acaba ouvindo, que normalmente os clientes gostam de fazer comparações na hora de definir uma meta. Vou sempre comparar com o mesmo mês do ano anterior ou de 2 anos anteriores, enfim. Sempre quando eu faço essa comparação com anos anteriores, eu tenho que tomar certos cuidados. Por exemplo, no ano passado, eu comprava a mesma coisa que eu compro hoje, os mesmos valores, a mesma quantidade de peças, eu tenho o mesmo número de vendedoras. Como que era a minha loja, o meu negócio no ano passado, ou há 2 anos atrás? Por isso que eu falo que tem que ter certo cuidado quando eu vou apenas simplesmente comparar com o ano passado, porque todos esses valores, eles devem, ou esses assuntos devem ser levados em conta na hora de eu definir a meta, ou a minha meta para esse mês, ou para o meu ano, para o trimestre, para o semestre. Então tudo isso faz parte do contexto. Então se eu colocar um percentual, eu vou crescer mais 10%, ou mais 15%, ou 20% em relação ao ano passado, eu tenho que levar em consideração esses fatores, né? Nós temos inflação, nós temos aumento de preço médio das marcas que eu compro, dos produtos. Então tudo isso ele faz parte do contexto na hora de eu definir as minhas metas, né? Na minha concepção, o fator principal na hora de definir as metas, você tem que ter em mente o quê? Qual o meu custo fixo que eu tenho naquele mês, possivelmente custos variáveis que eu vou ter naquele mês, a minha margem de lucro que eu vou querer ter naquele mês, para daí então eu saber quanto que eu vou precisar vender. Muitas marcas, vocês sabem também, assim como eu, elas já vêm com um preço sugerido para vocês venderem. Isso vai no mercado adulto, no mercado infantil, funciona da mesma forma grande parte das marcas. Tem marcas que não. Tem compras que vocês fazem em lojas de atacado, também que você acaba colocando o preço que você acha que é o necessário. Então, todos esses fatores, todas essas contas devem ser feitas na hora que você vai definir a sua meta. Então, sempre em mente, não basta eu fazer comparação com o meu ano anterior. Eu tenho que pensar macro. Qual é o meu custo fixo? Qual a margem de lucro que eu quero? Quando eu pagar todas as minhas contas e vender eles e pagar os meus fornecedores, quanto que vai me sobrar naquele mês? Isso eu tenho que levar em conta na hora de definir a minha meta mensal. Também vamos deixar claro uma outra situação. Eu vou falar um pouco aqui de uma forma mais generalista, né? Porque nós temos seguidores que têm apenas loja física, nós temos seguidores que têm loja física e e-commerce, temos seguidores que têm apenas e-commerce ou apenas vendem pelo Instagram. Então eu vou tratar de uma forma mais generalista essa definição de metas. Claro que eu vou vou levar mais em conta, que é a grande maioria dos nossos seguidores, quem trabalha como vendedoras e também trabalha com e-commerce, alguma forma de e-commerce, ou um e-commerce, um site, um Instagram, enfim, para que vocês se situem um pouco melhor. Mas vale para todos, tá? A forma como eu vou falar, você também pode ir adaptando ao seu tipo de negócio. Então nós podemos dizer que temos duas formas de definir essa meta. Uma é ser um pouco mais generalista, né? Ou seja, eu defino uma meta e no final do mês eu vejo se eu atingo essa meta ou não, independente do número de vendedoras, se é no e-commerce, se é no site, se é na loja, enfim, dessa forma. Que eu não acho, obviamente, que é a mais correta, mas serve para alguns tipos de negócio. E outra forma de definir, que eu acho a mais correta, que todo mundo deveria seguir, é a meta um pouco mais dividida. Ou seja, eu sei que eu preciso vender no mês, sei lá, por exemplo, 60 mil reais naquele mês. Vou pegar esses 60 mil reais e vou dividir pelos canais de vendas que eu tenho. Ou seja, pela minha loja física, por um e-commerce, por delivery, por Facebook,
Entende? Então, assim, cada um tem a sua forma de vender. Então, eu posso dividir essa minha meta por esses canais. Não precisa ser uma divisão igual entre todas eles. Você sabe aonde você vende mais e aonde você vende menos. Ok? Então, divida pelos canais de vendas que você tem. A partir daí, você pode dividir as vendas desses canais através da sua equipe. Eu tenho 3 vendedoras na minha loja. Então eu vou pegar a minha meta da minha loja física e vou dividir as metas pelas minhas vendedoras. Lembra que eu comentei que precisa cuidar na hora de definir as metas para as vendedoras? Porque se uma tem mais tempo de casa do que a outra, está há mais tempo, tem mais conhecimento do seu negócio, então cuide e leve tudo isso em consideração na hora de definir as metas entre elas, ok? Mas defina as metas para elas. Elas cuidam de alguma rede social sua, do seu Instagram ou do seu e-commerce? Ou é você mesmo o proprietário que cuida desses canais? Ou é uma gerente que cuida desses canais? Então, defina a meta desses canais para quem cuida desse canal. Não, é você proprietário que cuida da venda de e-commerce. Então você vai ter uma meta também, não vai fugir disso também não. Então uma meta para você no canal do e-commerce, uma meta para quem cuida das vendas do Instagram no canal do Instagram. Entenderam? Então tudo isso faz parte também do contexto de definição de meta. Você pode ser um pouco mais específico ainda. Como? Peguei a minha meta geral, dividir pelos canais, dividir pelas vendedoras. Por que não dividir por marcas que você compra? Né? Você tem, a gente compra uma marca, eu preciso ter um giro dessa marca, eu preciso buscar a venda dessa marca, preciso buscar o giro ideal dessa marca. Vamos falar que um giro ideal é em torno aí de 70% antes da promoção, certo? Para uns pode ser 80%, pode ser 90%, para outros pode ser 60%, mas na média um giro bom que eu vou ter de uma marca num ponto de venda fica na casa dos 70% mais ou menos. Então eu vou pegar esses 70% antes da promoção, eu sei que eu tenho que vender isso e vou dividir por marca também, vou colocar metas por marca para cada canal, para cada vendedora, tá certo? Estão acompanhando? Parece um pouco complicado, mas a hora que você coloca no papel, você vai ver que fica um pouco mais fácil e bem melhor de se acompanhar. Definimos então a meta geral, meta por canal, meta por vendedora, meta por marca. Ok? Todo mundo pronto? Fechamos então? É isso? Não. Quem sabe a gente pode melhorar um pouquinho mais ainda. Você já imaginou que você determina todas essas metas e chega para a sua equipe e passa para a sua equipe esse planejamento, essa meta que você definiu para um mês específico? Talvez a sua equipe possa se assustar um pouco, porque a meta pode ser um pouco alta quando você fala uma meta mensal que cada um tem que atingir. Por que não, então, dividir tudo isso por semanas? Eu acho que fica melhor, hein? Fica um pouco mais acessível para a equipe. Elas podem sentir que fica um pouco mais alcançável essa meta semanal do que simplesmente a gente colocar uma meta mensal para elas. No final, obviamente, o que interessa é a meta do mês. Mas se você dividir isso semanalmente, fica um pouco melhor, fica um pouco mais acessível, como eu já falei, para a sua equipe e melhora até um pouco o entendimento delas em relação a esse número que elas têm que cumprir. Um outro cuidado que vocês têm que tomar na hora de definir as metas mensais é porque nem todas as semanas as vendas são iguais. Você tem semanas onde as vendas são melhores e semanas que as vendas não são tão altas assim. Por exemplo, semana de pagamento, as vendas normalmente são melhores. Primeira, segunda semana de cada mês, né? Até metade do mês a gente sabe que vai bem. A partir daí começa a cair um pouco. Então defina essas metas semanais também pensando nesse cenário, né? Semanas melhores e semanas nem tão boas assim. Bom, agora que nós definimos efetivamente todas as metas, chegou a hora de controlar. Parece que é fácil, né? É só ver quanto que eu estou vendendo por semana ou por mês e acabou. Não é bem assim. Vamos deixar um pouquinho mais agradável esse acompanhamento, um pouco mais visível para todo mundo esse acompanhamento. É importante que a sua equipe
consiga visualizar como está o andamento do seu negócio, da loja, até delas mesmas, assim, para entenderem como que a coisa está caminhando. Então, monte um quadrinho, né? Coloque numa área onde todas tenham acesso, coloque o nome de todas as vendedoras, de todos os seus canais de vendas e, obviamente, a meta semanal e mensal de todas elas e da loja para que todo mundo possa acompanhar. Eu vou colocar um quadrinho aqui para exemplificar um pouco melhor para vocês como que fica esse acompanhamento. Obviamente não é necessário ser assim, cada um tem a sua forma de acompanhar. Eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de olhar muito, de dividir por cores, por semanas, por equipe, por vendedores, então isso facilita um pouco o entendimento de como as coisas estão caminhando. Então eu vou colocar um quadrinho para vocês entenderem como é que vai ficar. Bom, pessoal, aqui como eu disse, então está o quadrinho, né, para que a gente possa acompanhar as metas de vendas de toda a equipe, né, da loja, não só da equipe da loja, como também dos canais, né? Então aqui nós colocamos vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, aí um canal de vendas que é o Instagram, um outro canal de vendas o e-commerce e um canal de vendas que são umas lives de vendas que você pode fazer durante o mês, né? Isso aqui são só exemplos, tá? Então aqui o resumo de acompanhamento de metas, mês de dezembro de 2020, semanas, né? Semana de 1 a 7, aqui é só o exemplo, não são esses dias, né? Então semanas de 1 a 7, de 8 a 14, de 15 a 22, 23 a 29 e o resultado do mês, né? Aqui a legendinha, então a bolinha verde é se o vendedor ou o seu canal de vendas atingiu a meta, a bolinha vermelha se o seu vendedor ou canal não atingiu a meta e a estrela amarela caso o seu vendedor ou o seu canal de vendas tenha feito 20% acima da meta. Isso também é um valor que você pode definir, 20, 10, 15, 25, 30, enfim. Aí você define o que é o ideal, vamos chamar assim de uma super meta, né? Então aqui, vamos lá, o vendedor 1, por exemplo, na primeira semana ele atingiu a sua meta, na segunda semana também, na terceira semana ele ultrapassou os 20% da meta, na quarta semana ele não bateu a meta. Porém, no mês, o resultado do mês, mesmo não batendo na quarta semana, ele atingiu a meta. O vendedor 2, nas 2 primeiras semanas, ele passou 20% da sua meta. Atingiu a meta na terceira, atingiu a meta na quarta semana e, obviamente, no mês ele ficou 20% acima da meta. O vendedor 3 já não foi tão bem. As 2 primeiras semanas ele não bateu, bateu na terceira, não bateu na quarta e no mês ele também não bateu a meta. Então aqui que eu falei que é importante a gente ir acompanhando todas as semanas para a gente ver aonde que está tendo uma falha. De repente o resultado de um canal ou de um vendedor pode me resultar eu não fechar o mês, né, quando nós chegarmos lá no final. Então o Instagram, as vendas do Instagram, por exemplo, eu bati a meta na primeira semana, não bati na segunda, não bati na terceira, precisa ficar atento nisso. Bati na quarta, porém eu não bati a meta de vendas no Instagram no mês. No e-commerce eu ultrapassei 20% a primeira semana, bati a segunda, não bati na terceira, bati a quarta e fechei o mês positivo no e-commerce. Fiz lives de vendas, né? Eu estipulei uma meta para a minha live de vendas, que é normal, todo mundo estipula uma meta, né? Atingi a meta da primeira semana que eu fiz uma live e as outras semanas que eu fiz live eu não atingi a meta. Consequentemente, não fechei o mês. E como é que foi o resultado da loja, então? Né? A primeira semana, a loja ultrapassou os 20% da meta daquela semana. Na segunda semana, a loja inteira não atingiu a meta. E atingiu a terceira, atingiu a quarta. E a loja, então, fechou a meta do mês com os resultados que foram obtidos, né? Então, esses 20% que ultrapassa a meta, ele é muito importante lá no final. Por mais que você não atinja algumas metas algumas semanas, é sempre importante ultrapassar a meta de alguma semana, né? E quando a gente fala a loja, como eu falei aqui, são todos os canais, né? Luiz, eu não tenho vendedor, eu só trabalho com Instagram e com e-commerce, ok? Então você elimina essas linhas de vendedores e controla as suas metas das suas vendas no Instagram, controla as metas da sua venda no e-commerce e nas lives que você faz. Porque por mais que você tenha somente esses canais, você precisa de metas, né? Você não pode trabalhar sem saber para onde você está indo. É preciso controlar, você tem custos e você precisa fechar o mês no verde, né? Então, independente do canal de vendas que você tenha, se é só Instagram, ok, vai definir as metas só para o seu canal do Instagram.
tá? Então aqui um quadrinho, você pode fazer esse quadro mensal, aí a cada mês que você vai tendo resultado, você pode fazer depois um quadro trimestral, um quadro semestral, né? E depois você fecha o ano para ver qual foi o resultado, aonde foi que você não foi bem nesse mês a mês. De repente você não está indo bem no Instagram, então vamos rever as ações do Instagram, vamos patrocinar alguns posts, enfim, vamos buscar mais seguidores, mais alcance. O e-commerce é a mesma coisa, vamos buscar mais cliques para o site, enfim, né? É interessante a gente ter esse visual, porque aí a gente vai conseguindo administrar e mudar o curso, né, de alguma rota que a gente esteja indo, que não esteja indo bem, chamar algum vendedor para conversar, saber o que está acontecendo e por que não está atingindo suas metas, enfim. Eu acho que, como eu falei lá no começo, eu sou muito visual, eu acho que esse visual aqui é bem interessante para toda equipe acompanhar. Mais um ponto importante desse acompanhamento por canal, por equipe, por vendedora, né, dessa forma mais ampla, é que você pode acompanhar semanalmente os canais que estão indo bem, os canais que não estão indo bem, a equipe, a vendedora que está indo bem, aquela que não está indo tão bem, para que você possa, no meio do caminho, de repente, corrigir alguma rota, né? Entender por que aquele canal não está indo bem nesse mês, entender por que uma vendedora não está alcançando os seus objetivos, conversar, dar um feedback, né? Para tentar buscar essas informações e chegar no fim do mês que todo mundo consiga alcançar os objetivos. É melhor a visualização isso semanalmente para corrigir rotas caso necessário. Nosso assunto sobre metas era isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso alguém tenha ainda ficado com alguma dúvida, pois, como eu disse, nós somos bem generalistas na forma de tratar essas metas. Cada um tem a sua particularidade. Se quiser, deixa aqui nos comentários a dúvida que você tenha ou a forma como que você trabalha na definição das suas metas, para a gente analisar para ver se está legal ou não. Ou manda um direct no nosso Instagram e visite o nosso site varejocreativooficial.com.br. Lá também tem uma aba de contato, você pode mandar para a gente, que a gente está aqui para ajudar a todos vocês. Agora aquele ponto que a gente adora muito, que é, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, dá aquele joinha no vídeo se você gostou, ativa o sininho para receber as nossas notificações sempre que entrar um vídeo novo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer conversar com vocês mais um pouquinho. Até o próximo vídeo. Tchau!